Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro, né? O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem. Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe, entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer. Não é? Ler nas entrelinhas e tal, nós temos essa imensa habilidade que aparece então nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. O cérebro humano não faz bem, por exemplo, escutar alguém falando 1 hora. Ninguém consegue escutar 1 hora. Mas as aulas na universidade são de 1h40. E na escola é de 40 minutos ou mais. Também ninguém escuta 40 minutos, nem um adulto. Então isso aí forçamos a barra. Por isso que se diz muito hoje em dia, quem gosta de aula é professor. O aluno entra nessa história, de modo geral, como vítima. Não é respeitado na cabeça dele, nos neurônios dele, no modo de ser dele, sobretudo quando ele tem 6 anos. Né? Você vê que a educação infantil já é um pouco mais sábia. Porque ela está antes da educação do ensino fundamental, e geralmente na educação infantil não tem aula. Tem atividades. Então, para pesquisar, precisa de atividade. Você não pesquisa escutando um professor, você pesquisa se você botar a mão na massa, pegar um livro, pegar dados, fizer texto, reconstruir texto e assim por diante. Então, pesquisar e elaborar são as funções básicas do aluno. Elaborar é a mesma coisa, elaborar, o nosso cérebro elabora bem. É como digerir. Se a gente olhar o processo de pegar um alimento e fazer dele energia na corrente sanguínea, tem todo um ritual autopoético. Não é assim, de repente, não é de fora para dentro. Você tem que botar na boca, tem que salivar, tem que mastigar, tem que ir para o estômago, digerir, tá lá pelas tantas, então de dentro para fora, autopoeticamente, né, ele se torna energia na nossa corrente sanguínea. Elaboração é isso. O aluno aprende a se elaborar, ou seja, se ele se tornar sujeito de um texto dele. Dito de outra maneira, se ele se tornar autor. Então aí tem uma grande meta. Como eu transformo um aluno autor? Não lá no mestrado, na alfabetização. Ou mais propriamente, como Piaget dizia, na educação infantil. Piaget dizia isso. Toda criança é um tremendo pesquisador. Quer dizer, a criança é cheia de perguntas, quer saber das coisas, né? Sobe numa escada e cai, em seguida sobe de novo, não é? Quebra um brinquedo para ver o que tem lá dentro. Só que a escola mata isso. Chega na escola, tem que estar em fila, tem que estar em silêncio, tem que estar escutando um adulto. Então, não é o ambiente dele. A gente não respeita aí essas habilidades cerebrais que nós temos naturalmente. Então, esse é o papel do aluno, pesquisar e elaborar. Então, isso muda também o layout da sala, né? Claro que não vai ser, então, uma sala de carteirinhas alinhadas, tem que ser mesas redondas, grupos de trabalho. Também não precisa ser na sala de aula, pode ser fora. Também isso coloca uma questão aí de que não se faz tudo em sala de aula, né? Acho que o aluno talvez pesquise melhor até fora disso. Então vem o papel do professor. Então o que é que o professor faz se não dá aula? É a grande pergunta. Porque aqui no Brasil, você diz que o professor não vai dar aula, então está dispensado. De jeito nenhum. Tem a função fundamental do professor, que eu vou também aqui simplificar em duas, que é avaliar e orientar. Quer dizer, vamos começar por avaliar. Quer dizer, se você quiser que o aluno aprenda, você tem que saber se ele está aprendendo. Então aqui no Brasil existe uma reação enorme à avaliação, né? Então, na verdade, jogamos no lixo. A teoria dos ciclos, da progressão automática, se baseiam na não existência da avaliação. Então tem um monte de gente que ainda se dizem inspirados na pedagogia histórico-crítica, a revelia do Saviani, evidentemente, de que isso aí é neoliberal, isso aí é prepotente, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Aí vira a progressão automática, todo mundo vai caindo para cima, né? Chega na 9ª série e não sabe nada. Então tem que restaurar essa ideia. Se você quiser que o aluno aprenda bem, tem que avaliar. Não posso tirar da avaliação os riscos dela, o mau uso dela, que são enormes. Por isso também que avaliar só pode ser feito por um especialista, por alguém que tem condições disso. Eu não posso imaginar que
Diagnóstico médico venha de um leigo, tem que vir de um bom médico. Assim como avaliar na escola tem que ser feito por um professor de porte adequado. Mas ele tem que avaliar. Agora, qual é a razão de ser da avaliação? Cuidar que o aluno aprenda. Às vezes então mudo o conceito, chamo de cuidado sistemático. Porque geralmente tem muito charme aquela ideia do Leonardo Boff, do saber cuidar, que é uma maravilha, na verdade, essa proposta, né? Então, aí, saber cuidar parece que não é avaliação, mas é a mesma coisa. Quem sabe cuidar, avalia. É como a mãe que está com o filhinho pequeno em casa, avalia 24 horas por dia. Não deixa para lá, não faz progressão automática, entendeu? Vai olhar tudo direitinho. Se a criança chega aos 2 anos de idade e não fala nada, não faz progressão automática, ela vai cuidar, vai atrás. E cuida do espírito, cuida da matéria, cuida se a criança coma direito, se cresce direito, se tem peso direito, né? E também se comunica direito, se tem as emoções bem colocadas e tal. Então, interessante que a gente acha que a avaliação foi uma invenção perversa do capitalismo, digamos. Uma avaliação é uma atividade comum. A gente vive na sociedade se avaliando. Quando a gente encontra as pessoas, também avalia as pessoas. A gente está junto às pessoas sabendo do que se trata. Porque a avaliação, em primeiro lugar, é simplesmente uma necessidade de formalizar as coisas para podermos tratar com elas. Então, tem que distinguir as coisas. Tem que classificar as coisas. Então, se eu classifico, por exemplo, as cobras entre venenosas e não venenosas, é importante para mim. Eu não posso dizer, não, isso é invenção capitalista. Não tem nada a ver, porque eu tenho que saber o que é uma cobra. E para saber o que é uma coisa, tem que classificar, tem que comparar. É o que a avaliação faz. Então, tem comparações que cabem, tem classificações que cabem e tem as que não cabem. Então, ao jogar fora as que não cabem, não vamos também jogar fora as que cabem. Então, eu tenho que saber, por exemplo, se um aluno não aprende. Eu acho isso fundamental. Aliás, o IDEB adotou isso. Cuidar de aluno por aluno e fazer uma aprendizagem, de certa maneira, individualizada. Saber se ele não aprende, porque os dados dizem que quase todos não aprendem. Para ter uma ideia, me lembro do dado do SAEB de 2003, matemática na 8ª série. 3% dos alunos brasileiros tiveram desempenho adequado. 3%. Quase ninguém. Quer dizer, desempenho adequado é incrivelmente excepcional. O normal aqui é aprender pessimamente. E apesar de sabermos isso, de termos esses dados, a escola continua impávida, fazendo a mesma aula, tocando a mesma coisa e tal e tal. Então, isso, aí falta avaliação. E a segunda função é a orientação, que então é todo esse legado socrático, freiriano, né? Também desses outros autores, Maturana e tal, de orientar. Então, orientar significa uma revisão, evidentemente, muito profunda do papel do professor. Então, não é dar aula, não é ser autocrático, entendeu? É ter também um ambiente de maior proximidade com os alunos, mexer com a motivação deles, estar um pouco mais ao nível deles, sem também perder a autoridade. Quer dizer, a gente não quer aqui que o professor perca a autoridade, mas muito menos que ele se mantenha autoritário. Então, é uma coisa que eu poderia dizer que não está bem desvendada, não está bem estudada, porque parece um conceito meio frouxo, e é frouxo, mas é de suma importância. O que eu queria dizer é que ele tem a maior tradição pedagógica que existe aqui no Ocidente, que é a socrática. É a teoria pedagógica mais antiga que nós conhecemos. E tem exatamente esta cara da boa orientação. Quer dizer, o professor, então, como uma referência constante para o aluno se sentir avaliado e orientado. Alguns pontos são importantes para estimular a pesquisa no aluno, dentro do seu estágio social e intelectual de desenvolvimento. A ambiência atual da escola conduz a efeitos domesticadores que, em vez de um parceiro de trabalho, prefere o aluno como um aprendiz dependente. É necessário que se ofereçam ambientes que representem com naturalidade um lugar coletivo de trabalho, que contribuam para desfazer a noção do aluno como alguém tendente a ignorante, que comparece para escutar, tomar notas, engolir ensinamentos e fazer provas. É um desafio necessário estimular o trabalho em grupo, buscando um equilíbrio com o trabalho individual. Mas a elaboração individual é absolutamente necessária. Tratando-se de questionamento reconstrutivo, supõe-se que cada um apareça no grupo com elaborações próprias, pesquisa prévia, argumentação cuidadosa, propostas fundamentadas, dados concretos.
A tradição que nós temos de trabalho de grupo tem sempre muita queixa de que quando as pessoas trabalham juntos, né, alguns trabalham e outros não trabalham, é uma exploração constante, e não tem dado muito certo, então muitos professores desistem de trabalho em equipe. Eu acho que a gente tem que continuar persistindo nisso, ainda mais agora que todo esse ambiente novo aqui do século exige muito trabalho em conjunto, né? Aquele negócio de especialista isolado que resolve tudo sozinho não tem mais. E, na verdade, a tal da interdisciplinaridade é simplesmente trabalho de equipe. Nenhuma pessoa sozinha pode ser interdisciplinar. Você é interdisciplinar, você tem outro do teu lado que sabe o que você não sabe, não é? Então é muito importante trabalhar junto. Então, no tempo mais tradicional, você tentava fazer algum controle, por exemplo. O que é que eu fazia constantemente? Antes de fazer o texto coletivo, todo mundo tem que fazer um texto individual. Então, isso é acho um critério interessante. É a mesma coisa do projeto pedagógico. As escolas querem fazer projeto pedagógico coletivo, mas os professores não têm um individual. Então, o que é que acontece? Eles se reúnem, conversam, socializam a ignorância e chamam aquilo de projeto coletivo. Então, qual é o conserto? Dizia para ele. Primeiro, vamos fazer o individual. Se você reunir 30 professores e cada um tem o seu bem elaborado, você faz uma bela discussão. Pô, tem 30 opiniões bem fundamentadas, 30 contribuições. Nós podemos fazer um belíssimo projeto pedagógico, que é o consenso de toda essa coisa. Não dá para fazer direto. Mas o nosso costume pedagógico é fazer direto. Então, eles acham que tudo que é discutido junto já é bom. Não é bem assim. Eu acho que, como eu digo sempre, no meio não está só a virtude, está também a mediocridade. Então, aquilo em que todo mundo acredita, de modo geral, é medíocre. Tem que também ter o lado da coisa mais profunda. E a coisa mais profunda não dá para fazer a 10 mãos. A coisa mais profunda geralmente é feita com sangue, suor e lágrima de cada um. A pessoa tem que procurar. E daí tem um lado também importante do individual. Acho que a gente tem que se haver consigo mesmo. Como é que eu estudo, como é que eu aprendo, como é que eu leio. Eu não posso ler pelo outro, não posso pesquisar pelo outro. Também tem o lado individual. O problema é que o lado individual, na nossa cultura eurocêntrica, é exagerado por causa do nosso mercado neoliberal, individualista, egoísta, darwiniano e tal, e tal. Então a gente acentua muito o lado individual. Então nós aqui temos muito a ligação do gênio, o gênio individual. Por exemplo, Mona Lisa não pode ser pintada a 10 pessoas, não sai Mona Lisa. Para ter uma Mona Lisa tem que ter um cara sozinho fazendo aquilo. Então nós fizemos um culto exagerado ao gênio individual. Né? E temos belíssimos exemplos, claro, os gênios ocidentais foram maravilhosos, muitos deles, por exemplo, os grandes músicos, Beethoven, Mozart, o que eles fizeram não dá para fazer em grupo, aquilo só dá para fazer no carisma individual de cada um, mas nós exageramos nisso aí, de tal maneira que ficamos só com este lado. Então as pessoas não criam uma autonomia que se une às outras autonomias, criam uma autonomia que combatem as outras autonomias. Então é um efeito antipedagógico horrível que nós temos que arrumar. Então é muito importante trabalhar em equipe, quer dizer, a criança trabalhar com o outro, ter a sua colaboração, ajuntar a colaboração, discutir junto, saber ceder. Porque para fazer um consenso você tem que saber ceder. Na visão individualista você não cede. Mas na visão da equipe você tem que saber ceder, tem que estar junto no mesmo patamar. Então é claro que aquilo que sai como consenso nem sempre é muito brilhante, mas é aquilo em que as pessoas acreditam que é muito importante. E geralmente as grandes mudanças na sociedade vêm por esse consenso, mesmo que sejam medíocres, aquilo em que todo mundo acredita. Então eu acho que a gente tem que reconquistar isso. Como eu estava dizendo no início, a Web 2.0 trouxe aí um apoio muito grande, porque a Wiki guarda um lastro das colaborações. Então quem não colabora, não aparece. Então o professor, se ele fizer isso numa wiki, ele tem como controlar, entre aspas, melhor a contribuição de cada um. Né? Mas isso é uma coisa também que pouca gente faz ainda, mas está disponível. Então hoje em dia, como a Wikipédia saiu de uma colaboração em grupo. Então lá não adianta ter alguém que não colabora. Ele não vai aparecer, ele não traz nada, entendeu? Mas no modo tradicional, o trabalho em grupo sempre teve esse escândalo aí, né? Uma pessoa que geralmente no grupo é assim, né? Uma pessoa mais líder, uma pessoa mais safa, até também porque acha que faz melhor sozinho, entendeu? Então, vocês vão passear aí e eu me viro. Depois todo mundo assina, né? Então tem esse problema. A habilidade central de pesquisa aparece na capacidade de elaboração própria ou de formulação pessoal, que determina mais que tudo um sujeito competente em termos formais. Argumentar, fundamentar, questionar com propriedade,
propor e contrapor são iniciativas que supõem um sujeito capaz. Esta individualidade é insubstituível. Podemos destacar alguns passos importantes da pesquisa. A procura do material será um início instigador. Significa habituar o aluno a ter iniciativa, em termos de procurar livros, textos, fontes, dados, informações. Com isso, visa-se superar a regra comum de receber as coisas prontas, sobretudo apenas reproduzir materiais existentes. Outro passo importante da pesquisa é a motivação para que o aluno faça interpretações próprias, um começo em direção a uma elaboração também própria. Isso é estimulado e facilitado pelas tarefas que incentivam o aluno a escrever o que ele compreendeu. Quando um texto é apenas lido reprodutivamente ou copiado imitativamente, ainda não aparece o raciocínio, o questionamento, o saber pensar. Quando é interpretado, supõe já alguma forma de participação do sujeito. E o aparente fracasso das experiências com os alunos não deve desencorajar o professor a continuar com os exercícios de escrita. Trata-se de um processo que vai se consolidando com gratas surpresas para aqueles que investirem nele. Esta dinâmica avança ainda mais quando se trata de saber fazer e refazer um texto, passando-se de leitor a autor. Aparecendo a elaboração própria, torna-se visível o saber pensar e o aprender a aprender. E como passo fundamental da pesquisa, temos a reconstrução do conhecimento, que implica processo complexo e sempre recorrente e que começa naturalmente pelo senso comum. Compreendemos o texto a partir do contexto. Isto significa respeitar e partir do que o aluno traz. Aceitar que todos temos uma identidade cultural e histórica e dominamos alguma linguagem. Este conhecimento não deve ser tomado como entulho. Ao contrário, constitui-se necessário ponto de partida e referência constante para elaborarmos o ambiente imprescindível da relação de sujeito. A seguir, lança-se mão do conhecimento disponível, transmitido no sistema cultural dominante. O conhecimento disponível está nos livros, bibliotecas, mídias diversas, videotecas, universidades, institutos de pesquisa, escolas, computadores, bancos de dados. Com os avanços da informática e da instrumentação eletrônica em geral, esse acervo está cada vez mais acessível. Nesse sentido, é fundamental que os alunos escrevam, redijam, coloquem no papel o que querem dizer e fazer, sobretudo, alcancem a capacidade de formular. O aluno, então, explicita sobre todo esse material o questionamento sistemático, cultivando sempre o mais vivo espírito crítico. Aprende a duvidar, a perguntar, a querer saber sempre mais e melhor. A partir daí, surge o desafio da elaboração própria, através da qual o sujeito que desperta começa a ganhar forma, expressão, contorno, perfil. Deixa-se para trás a condição de objeto. Fazem parte do processo de ensinar, copiar diretamente, fazer prova reprodutiva, decorada, reproduzir um texto, apenas fichar, realizar só o que é estritamente mandado, reduzir educação à disciplina. Fazem parte do processo de aprender, contraler, relaborando a argumentação, refazer com linguagem própria, interpretando com autonomia,
reescrever criticamente, elaborar texto próprio, experiência própria, formular propostas e contrapropostas.